Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. O tema de hoje se chama o preço pago por uma falsa informação. O preço pago por uma informação falsa. Você sabe que isso é um assunto que está em moda nos dias atuais. O preço, esse assunto, né, de falsas informações está dando confusão, briga e tudo isso por aí. E Deus me mostrou um tema a respeito desse assunto, as falsas informações. Porque não existe falsas informações somente em um determinado setor. Eu estava analisando depois que eu comecei a pensar, pelo Espírito da Graça, nesse assunto, eu pude ver várias coisas que não estava prestando bastante atenção antes. E eu quero te conduzir nesse tema para que você pense comigo. Por exemplo, há uma onda de rechaço atualmente com relação às falsas informações, né? Contra esse assunto todo aí. Está todo mundo comentando e no país está um alvoroço grande com relação a tudo isso. E o preço, na verdade, das consequências de uma informação falsa é um preço muito alto. Quando a pessoa vai buscar uma informação num determinado lugar e depois ela recebe uma informação equivocada, esse preço que essa pessoa paga é um preço alto demais. É uma consequência pesada, às vezes atrapalha a vida de todo mundo. Acontecem várias situações resultantes de uma falsa informação. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos aqui para a gente entrar na analogia que eu sempre gosto de fazer, né? Quando você pede informação acerca de um endereço, eu sei que isso já aconteceu com você, você vai em algum lugar, ou vai vender um produto, ou vai visitar alguém, ou tem que ir num determinado lugar, não sei, alguma coisa que você tenha que fazer em determinado lugar e de repente você não sabe muito bem chegar naquele lugar ali, e você vê alguém parado e você vai lá, por favor, bom dia, ou boa tarde, boa noite, não sei, será que você pode me dar uma informação? Eu preciso chegar a esse endereço aqui e tal, né? Para aqueles que não usam o Google Maps ou o Waze, sem querer fazer propaganda aqui deles. E aí você pergunta essa informação e a pessoa te informa o endereço errado. Já aconteceu isso contigo? Comigo já, porque eu sou um pouco mais antigo do que o Waze, e então eu já tive que pedir informação assim no boca a boca. E o endereço era para um lado e me enviaram para outro lado. A consequência foi que eu cheguei atrasado, perdi tempo, perdi o negócio, perdi a visita e foi um preço alto que eu tive que pagar porque aconteceram umas coisas e eu não pude chegar a tempo e quando pedi informação ainda me informaram errado e aí eu já estava meio atrasado e foi um alto preço. Só eu ter perdido o negócio que eu ia fazer naquele momento ali. Por exemplo, quando você vê uma notícia que não tem fundamento, né, uma notícia que sai por aí na imprensa e que não tem fundamento nenhum. Por exemplo, você já viu nas redes sociais alguma coisa que você olha ali, caramba, e você acredita naquela suposta notícia, naquele assunto que ali está, e de repente, quando você começa a pesquisar, peraí, mas será que isso é assim ou não é? E você vai por outro lado e a coisa não é bem assim. Você vai por outro lado, aí você vê que aquela primeira notícia não tem fundamento nenhum, mas muita gente se deixou levar por aquela notícia e aconteceram consequências e então pagou-se um alto preço também. Ou, por exemplo, quando você estudou na escola e você teve história. Quantos aqui não estudamos história, né? E a professora ou o professor de história falou para você, o dia da abolição dos escravos foi ontem, dia 13 de maio de 1888. Aí você fala, caramba, e você sai com aquela informação
A princesa Isabel, ela foi muito legal, ela assinou a abolição dos escravos, que notícia linda, você fica com essa informação gravada na tua mente. Quando você cresce, amadurece, apanha um pouquinho mais de cultura, começa a ver outras vozes, ouvir outras vozes, ler outros livros, você descobre que a princesa Isabel não assinou a lei porque era boazinha, ela assinou a lei porque seu pai estava viajando. Então, você vê que aquilo não foi bem do jeito que nos contaram, ou a história do Duque de Caxias, ou a história do fulano de tal, ou isso, ou aquilo, ou o grito do Ipiranga, que não foi naquelas margens do famoso quadro pintado, As Margens do Rio Ipiranga, ali naquele lugar em São Paulo, onde é retratado na escola. Então, é uma informação que você recebe, mas que não é bem aquilo. Depois que você vai ver, e feliz de você se puder averiguar depois qual é o correto, verdade? E você vai saber e vai se inteirando e vai vendo, caramba, quanta mentira, quanto engano que nos vendem, nos fazem comprar livros na escola que falam coisas que não são certas. Nem tudo que está no livro de história ali são coisas que estão certas. A lei da gravidade, meu filho, é algo que te puxa para baixo, e você sabe que não é assim, a lei da gravidade não é isso. Então, o que eu quero dizer é que a pessoa, quando recebe essas informações, ou ela vai para um endereço acreditando que vai chegar naquele endereço e dá de cara na porta errada. Ou ela tem uma informação histórica, pensa que está certo e quando vai ver não era bem aquilo. A pessoa cresce, vive acreditando naquela informação, depois descobre que aquilo não foi bem assim e aí para pensar e fazer conta e ela vai ver que ela pagou um alto preço em muitos momentos por estar seguindo a informação errada. Agora, existe uma coisa também bem séria, um médico que te receita um paliativo, você vai pagar um alto preço se você for no médico assim. Por exemplo, você vai no médico porque você está sentindo uns sintomas no teu corpo, e então esse médico chega à conclusão que você está com a pressão alta. E aí, para a pressão alta, ele vai te passar um remédio baseado em losartana potássica e vai dizer que você tem que tomar aquilo para a vida toda. Pronto, acabou de fidelizar você num laboratório, mas ele não disse por que é que você está com aquilo. E aquilo, então, eu posso chamar de um paliativo, porque você continua com a pressão alta, mas você está enganado pela medicina que ele te deu. Ele não te disse por que é que aquilo está daquele jeito. Então, isso é um alto preço que você vai pagar aqui aí por não receber a informação correta. Tá bem, doutor? Eu estou com a pressão alta? Estou. Por quê? O que está me levando a ter essa pressão alta? Esse seria o correto? Mas aí, como isso não se encaminha assim, acaba se pagando um preço muito alto por uma informação assim. Ou, no nosso caso, que eu quero trazer para a nossa orientação de hoje, para o nosso bate-papo de hoje, para a nossa ministração de hoje, que eu tenho certeza que vai fazer você ter a tua vida transformada no teu entendimento, um sacerdote, seja ele de que religião for, de que denominação for, mas um sacerdote que ministra para você falsas informações. Pedro Kelly, como é que é isso? Porque o tema de hoje é esse, o alto preço pago por uma informação errada. Já te falei aqui algumas comparações e agora eu quero te mostrar uma coisa que nós vamos usar poucos versos hoje, mas eu queria que você entendesse bem o que nós temos para te apresentar, porque isso aqui vai mudar a tua vida. Entendeu? Em Efésios capítulo 3, verso 10, eu quero mostrar para você algo que vai fazer você julgar se a informação que você está recebendo, de onde você está, é o correto. Que agora não estamos falando mais de médico, de escola, de história, de nada disso. Estamos falando de coisas espirituais. Vamos falar da igreja que somos nós. Vamos falar da missão da igreja. A igreja tem uma missão. A história tem uma missão. A medicina tem uma missão. Então aqui eu quero mostrar a definição
do que é uma congregação. Porque se você visita uma congregação que não está fazendo isso aqui, eu vou pedir você que saia desse lugar, porque não está com a missão correta. No verso 10 diz assim, Efésios 3, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Quer dizer que a igreja é a agência que deve comunicar a multiforme sabedoria de Deus. E se você presta atenção, tem sabedoria em dizer a você que o diabo está te vigiando, que você pode acabar indo para o inferno. Tem sabedoria nisso? Que Deus está procurando zangado aí, o que você está fazendo por aí, está pesando a mão, está castigando você através de teu filho. Isso não tem sabedoria. Essa não é a multiforme sabedoria de Deus. Ou que você tenha que pagar uma promessa subindo uma escadaria de joelhos, sangrando até o ponto de sair sangue, ou colocar pedrinha nos sapatos, né, para ficar bem confortável e caminhar se sacrificando. Penitência. Então, se você está visitando uma congregação assim, pela internet ou fisicamente, o que for, né? Se você está visitando num lugar assim, e nesse lugar onde você está, esse líder o que faz é chamar a tua atenção, puxar a tua orelha, reclamar, falar dos problemas da comunidade, ou falar do governo, ou falar da política, essa congregação é uma congregação cega, perdeu a visão em relação à sua missão. Porque a missão dessa congregação é comunicar a multiforme sabedoria de Deus. Porque aqui diz que é pela igreja. E o que significa multiforme? Quer dizer, as muitas formas de aplicar essa sabedoria aqui. Levar você a uma vida próspera, uma vida sã, saudável, correta, uma vida de gozo, de paz. São muitas formas. É multiforme, te dá esperança das coisas que você está esperando. Né? Então, isso aqui, abençoado, são muitas formas. A igreja existe para comunicar coisas assim, mas não para comunicar chamada de atenção, reclamação com a tua roupa, ou que vem aí um juízo, que o mundo vai explodir, que todo mundo vai morrer afogado, vai morrer queimado, e que Deus está zangado com a criação, porque é claro que essas coisas acontecem por aí, você sabe disso, chuva, terremoto, nesses lugares aí onde... Então, isso acontece, eu já falei sobre isso aí, veja como estão as notícias e tudo. Mas a igreja não é para estar falando disso, uma congregação não é para falar dessas coisas. Para isso já estão os canais na televisão, os canais de notícia, o canal 1, canal 2, canal 3, não quero citar nomes, mas na congregação... Temos que estar claro aqui que quando nós nos reunimos é para falar da multiforme sabedoria de Deus. E essa multiforme sabedoria... você tem que ter os olhos do entendimento iluminados. Os olhos estão iluminados. Aí esses olhos serão mais iluminados ainda, para que você possa aproveitar da multiforme sabedoria de Deus. Você nota que cada tema vem falando de um assunto, e cada assunto te leva a uma nova glória. Então, essa multiforme sabedoria, ela fala tanta coisa, ela diz aqui, ó, por meio da igreja, aos principados e potestades nos lugares celestiais. Eu vou repetir. Se diz aqui lugares celestiais, está falando lugares do céu. Não está falando do céu, senão lugares do céu. O céu tem muitos lugares. E parte desses lugares celestiais é onde está a igreja. Onde eu estou, você está. E se chama igreja... tem que ter cabelo, rosto, corpo, né? E se vai se dar a conhecer a sabedoria, tem que ter alguém que ensine, alguém que abra a boca e que ensine. Então, lugares celestiais é onde? É aqui. E os principados e potestades estão aonde? Estão aqui. Recebe essa palavra? Porque quando as pessoas leem aí principados e potestades, eles pensam numa agência de demônios, estilo esses filmes de terror, né?
com raio laser vigiando, uns demônios bem feios. Quando se fala de principados e potestades, as pessoas imaginam um filme desse de vampiro, sabe, de Frankenstein, e seres com chifre, com fogo, com coisas assustadoras, né? As pessoas pensam quando ouvem principados e potestades. E eu quero te dizer, há principados e potestades do bem e há principados e potestades de maldade. São más, mas são pessoas, gente com corpo. É aqui onde está tudo o que Deus faz, é aqui na Terra. Você não pode imaginar nada lá em cima, não sei aonde. Não, lá é o paraíso, mais nada. E sabe quem está fora de nosso alcance, abençoado? Aqueles que já morreram, que são escolhidos. Paulo diz que eles estão na nuvem de testemunhas. O que é uma nuvem de testemunhas? Que eles se passam ouvindo e vendo as informações. E nesse momento estão aqui ouvindo aquilo que nós estamos falando aqui nessa reunião de hoje. E tem gente que gostaria de estar aqui e está na nuvem de testemunha, porque se estivesse aqui estaria desfrutando desse dia como nós estamos desfrutando no dia de hoje, né? E mesmo o apóstolo Paulo, tenho certeza que está na nuvem de testemunhas, vendo o que nós estamos fazendo aqui. Estamos edificando em cima do fundamento que ele deixou, e as pessoas estão sendo acrescentadas cada vez mais, porque esse ministério está crescendo, e muito. Então, Paulo pode estar dizendo assim, olha, ele aí está repetindo o que eu escrevi há 2000 anos, ele está ensinando isso que eu repeti aí. Então, essa nuvem de testemunhas está atenta a tudo que se passa aqui na Terra. Você não está vendo que a verdadeira identidade é espiritual? O que acontece é que eles saíram do corpo, né? E ao sair do corpo, não podemos vê-los, mas estão presentes. Aqui diz, a grande nuvem de testemunhas. Esse familiar teu que morreu, ele está aí. A única coisa é que se ele não aprendeu aqui fisicamente, está aprendendo agora. E você está com a melhor parte, porque você está aqui presente para que reine em vida. Isso é um privilégio tremendo, abençoado. Então, quando nós falamos de principados e potestades nos lugares celestiais, nós estamos falando da missão da igreja. Qual é uma das funções da igreja? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz aqui, presta atenção. Vamos começar do verso 6, eu vou ler, né? Melhor dizendo. Eu vou ler a partir do verso 6, para dar um pouquinho mais de entendimento ao que nós queremos falar aqui. Como eu disse, vamos usar poucos versos hoje, mas é um tema de muita revelação. Então, diz assim o verso 6. Todavia, falamos sabedoria, essa multiforme sabedoria, entre os maduros. Como quem diz, se você não amadureceu, eu não posso falar com você? Você sabe por que esse familiar teu não te entende? É porque ele não é maduro, ela não é madura. Não amadureceram ainda. Mas aqueles que já alcançaram essa maturidade, com esse sim, podemos falar. E todos aqui entendemos o que estamos falando, que já estamos aqui. Por quê? Porque você já foi iluminado. Porque a missão da igreja se cumpriu em você e segue se cumprindo em você. Entendeu? Então aqui diz, e sabedoria não deste século, do século vindouro, que está aqui. Então existe isso aqui. Quando a palavra fala este século, preste atenção nisso, foi escrito lá, porque os escritores estão falando do século que eles estavam escrevendo, mas o vindouro para eles é depois que Cristo ressuscitou, terminou aquele, começa um outro século, que é um novo século onde não há demônio, não há pecado, ninguém conhece ninguém segundo a carne, né, onde podemos viver vidas prósperas, reinar em vida.
Agora, os príncipes daquele século, diz aqui que eles não entenderam. Sabedoria não deste século, nem dos príncipes deste século que perecem. O que foi que Paulo disse acerca de Moisés? Você lembra? Quero te recordar aqui. Que aquele era um pacto que iria perecer. Transitório. Então, diz que a sabedoria daqueles príncipes iriam perecer. E quem eram aqueles príncipes? Os apóstolos, os judeus, os crentes, as sinagogas daqueles dias. Esses eram os príncipes que ele está falando aqui. Por isso é que ele diz aqui, não sabedoria dessa aí que Moisés está ensinando, porque essa aí perece. Foi um pacto passageiro, entendeu? Mas, diz aqui, mas falamos sabedoria de Deus em mistério oculta. Essa aqui, somente Paulo ensinava, a qual Deus predestinou. Para quem? Para os predestinados, né? Se Deus te predestinou, teve que predestinar para você uma sabedoria. Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo, deste século, ou seja, antes da cruz, tá? São códigos aqui que você tem que entender, porque senão você passa por cima, lê aqui de qualquer jeito, séculos, mundo, e aí não entende bem o que está lendo, né? A qual nenhum dos príncipes deste mundo, deste século, ou seja, daquela época, aquela época anterior, porque quando falava daquele século, está falando de antes da cruz, depois que Cristo ressuscitou, aqueles séculos terminaram, passaram, e começaram novos céus e nova terra, entendeu? Então aqui diz, aqui nenhum dos príncipes deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Em outras palavras, Paulo está falando acerca das vidas que viveram no século antes de Cristo morrer. Então Paulo está identificando aqui de príncipes deste século onde eu estou vivendo, porque não tinha morrido. Depois que ele morreu, então aquelas pessoas todas já começou um outro século e atravessou para depois da cruz. Eles continuaram vivos, entendeu? Estavam vida antes, continuaram com vida depois, estavam vivos antes, continuaram vivos depois. Então era aquele século e agora este novo, né? Então coisas que nem ouviu, ninguém conheceu, nem subiu à mente de homem nenhum, são as coisas que Deus preparou para quem? Para nós, né? Para aqueles que o amam, diz. Como é que você sabe que o ama? Você pode analisar isso, porque todo mundo por aí diz que ama Deus. Sim ou não? É verdade. Mas a melhor forma de você saber se ama a Deus é quando você ama aquilo que ele ama, que é a sua palavra. Porque a pessoa que não gosta disso que eu estou falando aqui, essa pessoa não ama a Deus. Porque não ama aquilo que ele te ensina, aquilo que ele te diz, aquilo que está escrito. Tem muita gente que diz, eu amo a Deus da minha maneira. Não. Todo mundo ama a Deus. Os índios amam a Deus através de Tupã, o Deus Sol, a Deus Lua. Todo mundo é incuravelmente religioso. O ser humano nasceu para crer. Mas o importante é que você creia na sabedoria predestinada. Aquela que Deus revelou, que está no Evangelho de Romanos a Hebreus. Essas que olhos não viram, ouvidos não viram. Isso aqui é uma coisa maravilhosa, abençoados. O que acontece é que as pessoas estão tão afastadas por tanto tempo vivendo no mundo secular que às vezes se torna difícil acreditar nessas coisas que eu digo aqui. Entendeu? Olha, essa palavra faz... Deus pega você e dá um tratamento. Primeiro ele começa com a tua mente. Ele começa mostrando quem é você. Depois ele começa dizendo, te convencendo, você não pode morrer. Por quê? Porque você é o Espírito.
Deus é espírito e Pai dos espíritos. E esse corpo é uma vestimenta passageira que você está habitando nele durante um tempo. A Bíblia fala 70 anos e nos mais fortes chegam até 80. Eu não entendo bem, tem que criar uma Bíblia para minha mãe, porque ela já está com 99. E esse ano, em outubro, vai cumprir 100, imagina. Então ela já está para lá dos 80. Então, essa palavra, ela pega você e faz você viver em outro mundo. Eu converso com pessoas que me falam, elas me falam, eu fico calado, porque às vezes não dá para a gente escapar dessas pessoas, às vezes são familiares e elas são negativas. Por quê? Porque elas não amadureceram, não tiveram a oportunidade de amadurecer nessa palavra. Então, o mundo delas é um mundo de terror. É o mundo do salário mínimo, é o mundo da briga política, é o mundo da fila do osso, é o mundo das divisões carnais, dos altos preços dos combustíveis, que o mercado, que não sei o quê, que vai todo mundo morrer, que o vírus, que não sei o quê. Então, essa palavra, o que ela faz contigo? Ela pega você e tira você desse mundo. Aliás, o significado da palavra igreja é esse, eclésia, é daí que vem, é aqueles que foram tirados do mundo. Entendeu? Então vão acontecendo coisas ao teu redor e você olha e se admira, porque apesar de estarem tão perto de você, não fazem parte do mundo que você vive. Às vezes eu converso com meus filhos por aí, principalmente Andrés, que já está um pouco mais amadurecido, com seus 17 anos, e ele começa a ver coisas que não são as coisas que a gente vive. E outro dia ele me perguntou: pô, pai, como é que pode tão perto de nós coisas tão feias, tão ruins, tão tristes, e a gente não sabe, não se liga, não é afetado por nada disso? Aí eu tenho a oportunidade de esticar um pouco mais a conversa da graça de Deus com ele, né? Porque esse mundo, ele está influenciado por Moisés até hoje. Aquela religião, aquele judaísmo de Moisés foi tão profundo, impactou tanto as pessoas, isso ainda causa danos até hoje na vida das pessoas. As pessoas sentem que são pecadores, que Deus está enviando gente para o inferno. Que inferno, abençoado? Se inferno nem existe, inferno é crematório da cidade, lá de Jerusalém. Por isso, quando você vê lá em Pedro, 1ª e 2ª de Pedro, Pedro fala que Deus pegou uns anjos e lançou no inferno. Até isso você encontra nas cartas de Pedro. Pedro é um fenômeno, o apóstolo Pedro. Primeiro ele confessa, depois ele nega, anda sobre as águas, depois nega Cristo, depois funda o Vaticano, imagina. Então, eu, sinceramente, me dá muita pena de pessoas essas comuns que estão por aí. Por quê? Porque são pessoas que não se submeteram à missão da igreja. Entende? Então, por isso que tem pessoas que não me entendem, me chamam de charlatão, me chamam de enganador, me mandam estudar a Bíblia, escrevem para mim dizendo: você está equivocado, não sabe o que está falando. Ou seja, certamente são pessoas que participam e sustentam o sistema religioso e chamam aquilo lá de bom, bem, e me chamam a mim e o ministério aqui de mal, de equivocado. Então, o que eu quero nesses dias? Eu necessito de colaboradores. Eu não quero aqui ninguém religioso, com peninha, sentimento, coisinha. Não, nada disso, nada disso. Porque agora nós estamos numa etapa de somente a palavra. Acabou aquelas coisinhas de congregação que parecia igualzinho o sistema religioso. O cafezinho, não sei o quê, aquela fofoquinha, aquela besteirinha. Não, agora é a palavra. Ponto. Por isso é que você está aqui. Eu preciso de colaboradores assim que me ajudem a fazer esta palavra correr para que nós possamos divulgar qual é a missão da igreja. Efésios capítulo 3, verso 10. Qual é a missão da igreja? É comunicar a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades nos lugares celestiais
E você ouviu hoje de novo que lugares celestiais é aqui onde nós estamos. E que principados e potestades são essas pessoas de influência. Políticos, policiais, professores, têm que comunicar essa verdade a esses principados e potestades, a esses líderes religiosos, que eu chamo de homens maus e perversos, porque estão enganando. Não dizem a verdade às pessoas, dizem mentira. Entende? Dizem que o diabo, que o pecado, que são hipócritas até no velório de alguém. Porque você já viu como é que eles falam no velório das pessoas? As pessoas eram os piores bandidos. E quando morrem, falam daquelas pessoas que morreram. Ah, era uma pessoa muito boa, muito bom pai de família. E não sei o quê. Ou seja, então a hipocrisia reina nesses lugares. Todos por aí, né? Então, abençoados, é isso que nós vemos por aí, por isso é que esse tema se chama O Preço Pago por Falsas Informações, e é alto, o alto preço pago por falsas informações, porque a pessoa passa 15 anos, 20 anos nesse sistema religioso, recebendo uma informação falsa, diabo, pecado, inferno, perder a salvação, condenação, sacrifício, não sei o quê, exigência. Isso é maldade, isso se torna em maldade. Então agora, você chegou aqui, você passou não sei quantos anos lá, e agora você se deu conta de que você pagou um alto preço, você perdeu tua juventude, você perturbou a vida dos teus filhos adolescentes, porque eles queriam sair na noite, eles queriam passear com os amigos, eles queriam fazer suas festinhas, queriam fazer suas coisas, e você, por religioso, por estar ouvindo religião, você os proibiu, e aí eles, meteram o pé, foram embora de casa até. Alguns, eu conheço pessoas que perderam até a companhia de seus filhos porque eles acabaram indo embora por não aguentar esse alto preço que o sistema religioso exigia dessa família. Isso eu posso falar porque eu conheço muito bem, eu já passei por isso aí. Entendeu? Então, feliz aquele menino que está aqui reconciliados com Cristo, assim pequenininho, novinho, desde novinho, assim como o Caio que nasceu aqui, como o Andrés, meus filhos que nasceram aqui, que eu sempre digo para eles, você é um abençoado, você está perfeito, você é mais que vencedor. Então, eles já nascem, já crescem, já recebem essa informação e já se sentem valorosos diante da sociedade, valorosos diante de mim, valorosos diante dos seus professores na escola. E então, quando perguntaram a Caio se você não vai fazer a primeira comunhão, ele tem condição de responder, não, a comunhão foi Cristo que fez comigo quando reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Que comunhão? Eu já estou em comunhão desde que eu nasci. O quê? Quer dizer que você não vai fazer a primeira comunhão, não vai passar... Não, eu já comunguei. Quando você comungou? Com Cristo, quando ele pagou o preço pela reconciliação junto comigo, como está em Colossenses. Ué, isso está na Bíblia? Eles nem sabem. Por quê? Porque isso faz parte da multiforme sabedoria de Deus que a igreja deve comunicar. Mas eles comunicam primeira comunhão. Vestimentas, sandalinhas, já viu aquelas sandalinhas assim, que eu chamo sandalinha de Jesus? Né? Aquelas sandálias, e as mulheres se vestem como se vestem aquelas mulheres lá da Ásia, né? E os homens querem se vestir daquele jeito, e vai traumatizando as crianças, as mulheres, os homens, todo mundo, vai metendo aí Moisés na cabeça das pessoas, e como se não bastasse, quando chega as férias, eles ainda têm escola bíblica de férias. Para quê? Para continuar ferrando a vida daquela família. Com falsa informação. Diabo, pecado, inferno. Ou seja, pessoas que deveriam estar ouvindo que o diabo foi destruído. Aliás, não tinham nem que ouvir diabo nenhum, porque já nasceram na época que o diabo ficou para trás há muito tempo. Então essa é a missão da igreja. Comunicar a multiforme. São muitas formas. Eu estou há vários anos ministrando. E olha, é ao vivo terça, é ao vivo quinta, é ao vivo domingo. E todo dia você vê que tem um enfoque diferente.
São muitas formas que nós temos que calcar. Sabe o que é calcar? Calcar é quando você põe assim, por exemplo, você já pegou uma panela e colocou, encheu de grãos, de feijão, por exemplo, e daqui a pouco você precisava colocar um pouquinho mais. Aí você dá uma sacudida, faz assim, não cabe mais. Isso se chama calcar. Calcada, recalcada e apertada. Medida apertada. Isso é como diz a Bíblia. Então, a gente vai enfocando um tema por um lado, um tema por outro, e isso é inesgotável. Por quê? Porque é multiforme sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é inesgotável. Isso não vai acabar. A ministração que fazemos aqui não vai acabar nunca. Por quê? Porque é uma sabedoria de Deus. É algo que, de repente, hoje eu falei coisas para você que você nunca tinha visto. Quer dizer que os príncipes deste século que Paulo falou eram aqueles importantes daquela época lá atrás? Exatamente. Que receberam a sabedoria de Moisés? Exatamente. Por isso eles crucificaram a Cristo? Exatamente. Porque eles não sabiam que ali estava o próprio Filho de Deus? Exatamente. Porque senão eles não teriam coragem de crucificá-lo. Não é verdade? Então, já estamos terminando. Para você ir festejar com a sua mãe. Feliz Dia das Mães para todo mundo, né? Então, primeira coisa que a pessoa deve ouvir num lugar chamado igreja: abandonar os rudimentos. Se o lugar que você vai ainda tem reunião de oração, imposição de mãos, batismos, penitências, saia daí, porque isso não é graça. Graça é comunicação da multiforme sabedoria de Deus. Entendeu? É isso aí. Então, para terminar, Hebreus capítulo 9, verso 26. Quero ler para você aqui. De outra maneira, teria sido necessário a ele padecer muitas vezes, estamos falando de Cristo quando morreu na cruz, padecer muitas vezes, desde o princípio do mundo, mas agora na consumação de quê? Dos séculos. O que aconteceu com os séculos? Quando é que foram consumados? Quando ele morreu e ressuscitou. Uma transição. Então, quando em Efésios 6, verso 12, diz que não temos luta contra carne e sangue, senão contra principados e potestades, deste século, isso era antes da cruz. E o que restou depois da cruz, que foram os apóstolos e o ensino judaico, que prejudicou tanto, não acreditaram em Paulo, né? Então ele deixou escrito aqui, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Quando ele se manifestou? Lá. Por isso é que lá foi a consumação dos séculos. Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Quer dizer que com a manifestação de Cristo, destruiu o diabo, tirou o pecado, aqui diz aniquilou o pecado, consumou os séculos. Olha quanta coisa foi a vinda de Jesus de Nazaré lá atrás. Ele não veio para posar para foto. Ele não veio para você celebrar a Páscoa com o ovinho de chocolate, do coelhinho, essas coisas. Não foi nada disso. Ele veio consumar os séculos, ele veio aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. É isso que tem que ser explicado nos lugares chamados congregações, igreja. E não reunir para ver de que cor vamos pintar as paredes, o que a igreja vota, porque o irmão fulano adulterou, quem é que vota pela exclusão dele, porque o... Não, abençoado, isso não é multiforme sabedoria de Deus. Entendeu? Então, uma missa católica. Eis aqui o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. O que esse sacerdote católico está falando é de Hebreus 9, 26. Ele veio para tirar o pecado do mundo.
Muito bonito. Ah, então ele veio para tirar o pecado, senhor sacerdote. Senhor padre, né? Que aqui em português se fala padre. Sim, sim, veio para tirar o pecado. E como é que o senhor diz que o pecado continua? Então ele falhou? Ele não vai saber explicar a essa pessoa. Por quê? Porque esse lugar deveria ser uma agência para explicar a multiforme sabedoria de Deus. Mas como ele está judaizado, uma missa é uma celebração do judaísmo. Até aquele incenso no altar, até aquilo ali é de Moisés, se você não sabia. A veste do sacerdote, aquela roupa, entendeu? Então, a multiforme sabedoria de Deus explica que quando Cristo morreu na cruz, ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, ou seja, a lei. E sem a lei, o pecado está como? Como é que Paulo diz? Bom, sem a lei, o pecado está morto. Romanos capítulo 6. Então quer dizer que quando Cristo morreu, te colocou em posição morto ao pecado, correto? E quando ele ressuscitou, te colocou vivo para ele, correto? Quer dizer que você está morto ao pecado segundo Cristo, é verdade. E morto não tem dívida, é mesmo. E como é que você se submete à cobrança que a religião faz em cima de você? Eu tenho a resposta. Sabe por que você se submete? Porque você nunca se expôs à multiforme sabedoria de Deus num lugar desse. E há congregações que dizem que estão em graça e põem peso de culpa em cima dos irmãos. Saia daí que isso não é graça. Isso é desgraça, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Graça não tem nada a ver com posturas corporais. Se você está num lugar, numa congregação, aonde esse líder está levando você, a exigir você, não, vamos para a reunião de oração antes do culto, que é para Deus se mover ali, o Espírito de Deus se mover, abençoado. Isso nem bíblico é. Isso é outro engano mais. Você está perdendo tempo. E essas coisas são transgressões contra o Espírito da graça. Por que você acha que o Ministério Reconciliados com Cristo está crescendo como está crescendo? Porque nós estamos ministrando a verdade sem levedo, sem fermento. Estamos aqui continuando a missão da igreja. Entendeu? A missão da igreja é essa. É explicar para você a multiforme sabedoria de Deus. E a ministração chegou a seu final. Quero agradecer a você, felicitar pelo Dia das Mães, mas não posso encerrar essa reunião sem te dar a oportunidade de semear aqui. Semear aqui é uma oportunidade valiosa para você. Por quê? Porque é a oportunidade que você tem de cumprir com aquele requisito de aonde está o teu coração, que é a tua mente, aí está o teu tesouro, que são as tuas finanças. Porque não adianta nada você dizer que ama a graça de Deus e não semeia, não participa da semeadura junto com os demais. Aqui ninguém é obrigado, porque aqui primeiro você deve entender. E semear, o entendimento acerca da semeadura, faz parte da multiforme sabedoria de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, está escrito que Deus dá semente a quem semeia e pão para comer. Entendeu? Então aí estão os nossos códigos Pix. O primeiro deles é um celular, o celular do Ministério, 21 99104 8388. O segundo é o meu e-mail, pedrokellerrcc@gmail.com. Esses são os nossos códigos Pix. Quero agradecer a você por essa semeadura e te declarar prosperado em tudo. Essa semeadura cumpre duas funções. Primeiro, ela multiplica a teu favor. Quando você planta, você tem a garantia da colheita. Lembra o que Paulo disse em 2 Coríntios 9:6? Aquele que planta abundantemente vai colher abundantemente. Aquele que planta escassamente vai colher pouquinho. Então, quem decide quanto quer colher é você, na hora que você planta. Isso aí é com você. Quando você planta, você está definindo a tua colheita.
E o segundo propósito é que continua mantendo o Ministério Reconciliados com Cristo em alta velocidade. Te agradeço por tudo, pela atenção, por estar comigo até aqui. Feliz Dia das Mães, melhor domingo, declaro a melhor semana da tua vida. Declaro que você compartilhe essa palavra com todos os teus contatos. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Até terça-feira, abençoados. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.